agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h26. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa que você encontra a informação aqui da sua cidade, do seu estado, do Brasil e também do mundo. Nosso WhatsApp é muito fácil, 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e também a nossa live. Já estamos pelo Facebook, ao vivo a cores, para você acompanhar também a nossa programação, onde quer que você vá e onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo. Band News Manaus está no ar hoje, 30 de setembro, último dia do mês, quarta-feira. Vamos que vamos, com muita informação para você. Os destaques você confere a partir de agora. A Fundação Oswaldo Cruz divulga novo relatório sobre a situação da Covid-19 no Amazonas. Detalhes com Guilherme Guedes. Uma nota técnica da Fiocruz revela que Manaus apresenta tendências de alta nos casos de coronavírus e com os níveis atuais acima do esperado, mas não menciona lockdown. O documento foi publicado ontem. Segundo a Fiocruz, neste cenário, flexibilizar as medidas de distanciamento social e de controle da pandemia nos municípios com situação mais crítica facilita a difusão do vírus em direção do interior e cria uma demanda extra de serviços de saúde. Ainda de acordo com o texto, o Amazonas vem apresentando um atraso na notificação de casos de cerca de 19 dias, em relação à data do início dos sintomas da doença. O estado registra 137.964 casos confirmados de Covid-19 e mais de 4.000 mortes. O retorno das aulas do ensino fundamental em Manaus. Fala Gabriele Moura. Pais de alunos relatam medo em mandar as crianças para a escola após o governo do Amazonas anunciar o retorno das aulas do ensino fundamental para esta quarta-feira, dia 30. De acordo com a Secretaria de Educação e Desporto, a SEDUC, mais de 50 mil estudantes devem voltar às salas de aulas, seguindo regras como distanciamento, uso do álcool em gel e lavagem das mãos, mas ainda assim, a medida é vista como insegura pelos responsáveis. No Tocantins, um dono de empresa e a gerente são presos pela Polícia Civil suspeitos de falsificar notas fiscais no valor de mais de 30 milhões de reais. A dupla foi detida após fiscais da Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda, encontrarem indícios de fraude em uma empresa da capital Palmas. Os suspeitos foram presos e levados para a delegacia, onde foram indiciados por uso de documento falso. As investigações vão continuar para apurar possíveis crimes tributários ou outros indícios, outros ilícitos. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados. Informações chegando agora de Brasília. Fala Larissa Arantes. A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial será paga pelo governo nesta quarta-feira. O valor será disponibilizado para os registrados no Cadastro Único do Governo e para quem solicitou o benefício pelo aplicativo de celular. O auxílio de até 4 parcelas será de R$ 300 ou de R$ 600 no caso de mães que sejam chefes de famílias monoparentais. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou como serão feitos os pagamentos das próximas parcelas. As pessoas os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as 4 parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem começou a receber em maio, ou seja, com um mês de diferença, receberá 3 parcelas do auxílio extensão. Quem recebeu em junho, 2 parcelas. E em julho, 1 parcela. Política, com Rosiane Carvalho. 8h31. Vamos às informações de política agora com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. O áudio está funcionando legal hoje? Está um pouquinho baixo o seu áudio. Fala um pouquinho aí para eu ver. Oi. Agora sim. Melhorou, Rose?
A gente começa a nossa coluna de hoje falando e lamentando, obviamente, a morte do levantador de toadas Clínger Araújo, aos 51 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele que comoveu, inclusive, muita gente ontem. A gente viu aí as mídias sociais, as redes sociais, com várias dedicatórias a ele. Ele que foi um dos primeiros a divulgar o Festival de Parintins quando atuou como radialista em Manaus, inclusive na própria radiodifusora, nossa co-irmã. Portanto, era um artista de muito valor para a cultura aqui do nosso estado, né? Sem dúvida, Arthur. Ainda quando adolescente, a gente costumava, acho que também não é da sua época, você é um pouco mais novo que eu, a gente costumava ir para o final de semana aqui em Manaus, começou a ser... divulgar um pouco mais a toada, o ritmo da cultura, né, amazonense, e isso já era uma repercussão, uma consequência de muita coisa que o Clínger Araújo fez por esse ritmo, né? Isso é constatado aí por todas as pessoas que viveram esse tempo. E aí eu falo quando era adolescente, porque essas artistas locais passaram a ser a referência para a gente passou a admirar, acompanhar, ouvir músicas que tinham a ver com a nossa região. Então, ele faz parte de todo esse movimento. E aí, Arthur, agora como repórter, quando eu trabalhei no site BNC, que é um site de política, mas também, assim como o Grupo Difusor, é muito voltado à disseminação da cultura local, eu passei a ter mais contato, né, com esses artistas que eram aí pessoas que eu admirava, ouvia quando era adolescente. O Clínger Araújo, um desses artistas lá. Sempre muito gentil, muito alegre, animado, em todos os contatos, com seus colegas, né, todos. E gentil, inclusive, com o nosso conteúdo, dizer que eu ouvia a coluna, apesar de ele reclamar um pouquinho do horário, que era um pouquinho mais tarde, para ele tinha que ser um pouco mais cedo, mas que eu ouvia e que gostava do conteúdo aqui da coluna de política. Certamente, a gente deixa a nossa solidariedade a todos os amigos, a todos os artistas do movimento que sentiu esse impacto ontem da notícia da morte do Clínger Araújo. Mais uma vítima, né, da consequência da gravidade do que é essa doença, a Covid-19. Ele ficou duas semanas internado lá na UTI, na SAMEL. Muitas pessoas do Boi que pegaram também no mesmo evento que ele conseguiram se recuperar, mas infelizmente para nós, né, que ficamos, o Clínger teve uma consequência pior, né, dos efeitos dessa doença. Vai fazer muita falta mesmo. Agora, Rosa, a gente entra aqui nos nossos temas da política, falando do segundo dia de entrevistas dos candidatos a prefeito de Manaus, no quadro exclusivo do programa Alta Frequência, que ontem recebeu José Ricardo, do PT. Vamos ouvir aqui um trecho da entrevista feita por você e também pela jornalista Thaís Gama. Candidato, no portal DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral, consta no seu plano de governo 3 laudos. Ainda falta formatar esse plano para concorrência à Prefeitura de Manaus nessas eleições? No caso, nós fizemos o registro da candidatura e apresentamos lá as linhas gerais que nós vamos estar defendendo e agora nós vamos estar apresentando o detalhamento, os vários projetos, os programas, de cada área que nós apresentamos. Nós estamos aí já mais de 2 meses trabalhando, ouvindo a população, grupos de trabalho, muitas pessoas contribuindo com ideias para a cidade em todas as áreas: saúde, educação, segurança, saneamento, a mobilidade urbana, a questão específica dos povos indígenas, a questão das mulheres e dos idosos. Portanto, nós vamos estar apresentando detalhamento do nosso programa de governo. Nos próximos dias vamos estar fazendo um lançamento para poder colocar para a sociedade mais detalhes das nossas propostas. O candidato do PSTU, Gilberto Vasconcelos, ele declarou em entrevista aqui no Exclusivo que, sob nenhuma hipótese, apoia o senhor em um eventual segundo turno. Como é que o senhor interpreta essa declaração vinda de um líder de esquerda? O professor Gilberto, eu tenho o maior carinho com ele, é uma pessoa dedicada que luta pela população, pelos mais pobres também, assim como eu. Desejo muita saúde para ele. E eu chegando no segundo turno, com certeza eu vou conversar com ele, que eu considero que ele também está lutando para mudar essa realidade da cidade de Manaus, onde nós juntos queremos que o recurso público possa realmente chegar à população que sofre,
e é por isso que eu estou defendendo transparência, prestação de contas, que é a forma que eu sempre trabalhei como parlamentar. E com certeza o Gilberto, professor, uma pessoa muito consciente, nós vamos estar dialogando no segundo turno para ele estar conosco junto nessa caminhada. Candidato, o senhor vislumbra problemas, caso eleito, né, em administrar Manaus, diante da relação que possa haver com o governo Wilson Lima e com a presidência da República hoje nas mãos do presidente Bolsonaro, um político de extrema-direita? Olha, o prefeito da cidade tem que cuidar do povo da cidade e buscar, portanto, investimentos para gerar emprego e oportunidades. Eu estarei fazendo isso. Por isso que nós vamos estar criando essa agência de desenvolvimento. Nós vamos cobrar também que o governo federal faça investimentos necessários, porque até agora o governo federal pouco ajudou o Amazonas e pouco ajudou a cidade. Pelo contrário, cortou recursos, reduziu recursos. E o governo do estado, a administração atual é um desastre total. Mas como prefeito, nós vamos trabalhar para que o Estado possa estar junto com os investimentos, porque não é a figura do governador, é do Estado. Aí, Rosa, o que mais que ele destacou? Olha, o candidato José Ricardo citou aí dos temas importantes para a cidade de Manaus, assim como a entrevista anterior, esse é o objetivo do Exclusiva. Acho que ele faz alguns acenos importantes, né, ainda para a esquerda, que, assim como a direita, caminha nessa eleição municipal um pouco fragmentada e tenta distanciar, colocar exatamente qual é a proposta dele, José Ricardo, diferenciada aí de alguns problemas eventuais que possam ter na visão do eleitor em relação ao partido dele, em relação a outras figuras do partido dele. Num outro contraponto, faz críticas à administração atual, faz críticas a algumas medidas que são tomadas pelo governo do estado e também pelo governo federal em relação à criação de emprego e as consequências para a Zona Franca aqui em Manaus. A entrevista completa do José Ricardo está disponível no site da Band, nas redes sociais, e ainda agora pela manhã devo publicar, Arthur, no meu blog, rosiane.blog.br, a íntegra, né, decupada dessa entrevista também. Hoje já convido os nossos ouvintes a ouvirem a terceira entrevista da série especial Eleições, do Exclusiva, que será com o candidato do Patriota, Coronel Alfredo Menezes. É isso. E, Rose, a gente fala agora sobre uma repercussão do pedido de lockdown feito pelo prefeito de Manaus ao governador do estado, que inclusive ontem descartou essa possibilidade, repercutiu também no governo federal com o presidente da República criticando essa proposta de lockdown. Aqui na capital nós temos um trecho da fala do presidente. A gente vê agora absurdos, um prefeito lá de Manaus, né, falando que está esperando uma sugestão do governador para decretar o lockdown. Cara, essa política acabou, cara. Eu falei lá em março que estava errada essa política. Está tudo dando certo o que eu falei. Não tem um bola de cristal, não. Um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Teve alguma resposta ou algum tipo de repercussão, Rose? Eu acho que o presidente, mais uma vez, entra em linha de confronto com o prefeito Arthur Virgílio. De vez em quando a gente vê aí críticas, né? O Arthur Virgílio critica as medidas do presidente e o presidente, algumas vezes, até já chamou palavras aí mais palavrões em relação aí ao prefeito. E, mais uma vez, eles estão em confronto em relação à pandemia, as medidas relacionadas à pandemia. Mas eu acho que o que está mobilizando mais todas as pessoas hoje é essa discussão se a gente está ou não numa segunda onda e o que seria essa segunda onda. A segunda onda de expectativa do que se tinha em abril, havia um medo de que houvesse uma quantidade de mortes e calamidade em relação ao atendimento das pessoas nos hospitais públicos, como aconteceu naquela ocasião, né? Enterros, o cemitério não dando conta, né? O próprio IML, enfim, não tendo espaço suficiente, o necrotério, na verdade, dos hospitais, enfim, aquelas cenas terríveis que a gente viu. E na Fiocruz, e que a gente percebe hoje, inclusive é destacado na imprensa nacional, que há um grande impasse entre pesquisadores sobre o entendimento se há ou não uma segunda onda em Manaus e se há ou não essa necessidade de se decretar um lockdown. Um dos seus mais respeitados pesquisadores, o Gessen Orellana, que vem acompanhando a situação de Manaus desde o início, né, desde março, ele sustenta que essa segunda
segunda onda já está em formação em Manaus, em função desse número ampliado, aumentou o número de infecções, de internações, e a gente tem recebido aí diariamente notícias a respeito do resultado dessa circulação de pessoas, né? A Fiocruz, com outros pesquisadores, emitiu uma nota, que a Band tá acompanhando esse assunto também, dizendo que não recomenda medidas mais extremas aqui em Manaus, muito embora perceba que está, sim, aumentando os casos de infecção do novo coronavírus, né? Que eles não aumentam numa gradação muito grande, mas que há, sim, uma constante de aumento desses números e que isso deve despertar muita atenção aqui do governo para o distanciamento social, da população e tudo mais. O Gerson Orellana, hoje eu vi na coluna, ou ontem na coluna da Mônica Bergamo, disse que foi enquadrado pela Fiocruz, que não concorda com esse comportamento da Fiocruz, que acaba reforçando o discurso do presidente Bolsonaro, que minimiza os cuidados do distanciamento, do isolamento social, e fez também a sua nota. Então, ele faz algumas recomendações que são mais alinhadas ao lockdown, a um cuidado maior para que essa ampliação dos números não chegue a causar maiores impactos de pessoas mais doentes, internadas e também de mortes. Ele diz que nem de perto o que aconteceu em abril, mas acha muito grave minimizar a doença, né? O agravamento das pessoas e também a possibilidade de morte. Aí a gente não sabe quem é que vai morrer, vai ser uma loteria, né? E a nota da Fiocruz diz, olha, eu não recomendo lockdown, mas eu acho que tem que ter o maior cuidado com o distanciamento, com o controle de onde está sendo foco da doença, aumento de testagem, uma série de recomendações. E o que eu consigo tirar de conclusão dessas duas notas? Nós não estamos seguindo nem a recomendação de uma, nem de outra. Eu não consigo observar na prática que haja nem uma preocupação de uma medida mais extrema para conter a possibilidade de que esse avanço cause mais mortes, situações mais graves aqui em Manaus. Tampouco não consigo perceber esse controle que a gente via nos países europeus, né? Quando eles começaram a ter baixa do número de casos da Covid, era testagem, a pessoa era isolada, todo mundo acompanhava, sabe? Uma vigilância epidemiológica muito mais rigorosa. A gente não consegue perceber esse controle aqui em Manaus, nem para um lado, nem para o outro. E aí, realmente, a nossa situação permanece muito ruim em relação ao resultado do que pode acontecer nessa pandemia. Continuo com a mesma opinião. Permanecemos à própria sorte. Para a gente finalizar aqui, Rose, um minutinho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, não recebe a prorrogação de ausência, na verdade, de deputados na Assembleia Legislativa. A sessão ordinária híbrida de ontem foi encerrada por falta de quórum e durante a tarde os membros da CPI fizeram a última reunião para apreciar o relatório final. Como é que foi essa votação? Não teve, né? Na verdade, Arthur, para ter a votação desse projeto, desse requerimento para prorrogar a CPI, você está me ouvindo? Tá bom o retorno aí? Sim. Então, para ter essa votação, precisava de um quórum mínimo de 13 deputados, mas ontem a Assembleia não tinha quórum mínimo nem para iniciar a sessão, porque são 5 deputados para você iniciar uma votação. E você veja que numa realidade em que a Assembleia pode ter a sessão virtual de qualquer lugar, assim como eu estou entrando aqui para falar, para trabalhar hoje aqui na coluna da Band com você de forma virtual e falar com os nossos ouvintes, os deputados de qualquer lugar do mundo poderiam entrar e participar da sessão por meio dessa possibilidade da presença virtual. Mas não havia ontem nem 5 deputados para abrir a sessão. Aí, Arthur, isso é algo muito grave para a imagem da Assembleia. Historicamente, a gente nunca viu uma situação dessa natureza. Teve algum momento da sessão de ontem, da tentativa de se realizar uma sessão de ontem, que não havia nenhum deputado no plenário. Havia o presidente e havia 3 deputados de forma virtual. Deputado de forma presencial no plenário, o plenário esvaziado. Acho que um cafezinho em algum lugar, mas no plenário em si não tinha ninguém, vazia a Assembleia. Uma imagem que eu acho que é histórica, extremamente negativa,
para todo o Poder Legislativo e para cada um dos deputados. Você sabe que os comentários a partir daí são muitos, né? Eles não estiveram presentes para evitar associar a imagem deles a uma espécie de blindagem para não continuidade de uma investigação sobre o governo, mas eu acho que a ausência acaba sendo uma confirmação a esse respeito. Ontem eu ouvi nas redes sociais pessoas comentando, colocando apelidos nos deputados da Assembleia Legislativa de cordeirinhos, né, que tem aí dupla interpretação, na minha opinião. Cordeirinho por você baixar a cabeça e fazer tudo que o governo quer de forma boazinha, né, tudo bonzinho, ou uma associação a um outro parlamentar que manchou também, de uma forma negativa, de certa maneira, a imagem da Assembleia, o ex-deputado Cordeiro, que era um deputado que era empresário, foi envolvido aí em investigações da Polícia Federal, e é algo muito ruim para a carreira política dele e também para o parlamento, né? As pessoas falam bastante a respeito do atual posicionamento dos deputados, muitos são empresários, muitos estão bem alinhados com o governo. E o que significa isso? A própria candidatura do Amazonino Mendes, ex-governador, iniciou com essa crítica. Ele nunca viu uma Assembleia tão subserviente. Então você vê de todos os lados a impregnação de uma imagem justamente de uma Assembleia que iniciou a legislatura se vangloriando de ser uma renovação, né, de ter quadros novos da política. E esse é o resultado aí, né, de ninguém querer pagar o preço, ao menos apresentar uma justificativa, porque não querem que uma determinada investigação ocorra. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito dos nomes, né? Temos aqui os nomes dos que estiveram presentes, né? O presidente da Assembleia, Josué Neto, Álvaro Campelo, Felipe Souza, Serafim Correia, Sinésio Campos, Joana Dark, delegado Péricles. Aí posteriormente chegaram lá Wilker Barreto e Ricardo Nicolau. Todos os outros são os ausentes. Quem a gente não citou foram os que não participaram nem por meio de da sessão virtual, né? Agora, Arthur, vamos falar rapidamente do relatório. O relatório final foi apresentado ontem pela Comissão Parlamentar de Inquérito, com 50 indiciamentos. Eles apresentaram lá o resultado do que a CPI levantou. A gente já vem falando um pouquinho do resumo disso, dos respiradores, Carla Polack, né, Norte Serviços, enfim, Hospital de Campanha. Eles fizeram um resumo a esse respeito e apresentaram aí o indiciamento, disseram que vão presencialmente entregar em alguns órgãos de controle, tanto em Manaus quanto em Brasília. O que eu percebi aí de repercussão em torno desse relatório é que ele foi muito certeiro no baixo clero, né? Havia uma expectativa que ele pudesse citar, por ser um documento também de uma composição política, pessoas no mais alto clero, como, por exemplo, o governador e o vice. Inclusive foi cogitado isso, né? Esse indiciamento em função das várias citações que aconteceram nos mais de 50, 80 depoimentos que essa CPI coletou durante esse período, e no final acabou não entrando, né? Houve só uma recomendação verbal aí do presidente da CPI que todos os secretários entre 2011 e 2020 fossem investigados pelo Ministério Público em função dos pagamentos indenizatórios, que são aqueles sem contrato, que você não tem nem como comprovar se o serviço foi feito ou não, e o governo paga, né? Para além disso, Arthur, há uma leitura também a respeito do resultado prático dessa CPI. Há, sim, claro, muitos avanços. O próprio caso dos respiradores, acho que pode ser logo de início enquadrado como um resultado, né, de uma investigação que criou, sim, um fato concreto para ser investigado. Mas, no bojo da corrupção, no bojo da estrutura da corrupção que claramente existe na Suzano e existe há muito tempo, aí nesse sentido a expectativa a respeito desse relatório, ela fica um pouco baixa, porque a engrenagem da corrupção ela é muito mais ampla, né? Os nomes que foram citados em depoimentos, inclusive a Polícia Federal, de pessoas que são operadoras de esquemas que vão para muito mais, provavelmente, de recursos para além do que esse contrato dos respiradores, por exemplo, essas pessoas não entraram no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, da CPI da Saúde. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Obrigada, bom dia.
Na Band News FM, eleições 2020. 8h51. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta-feira. A gente começa com o candidato Coronel Menezes, do Patriota, que participa nesta manhã de uma reunião do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus, no auditório da FIEAM. À tarde, o candidato concede entrevista aqui na Band News Difusora FM a partir das 4 horas da tarde no programa Alta Frequência Manaus, com as jornalistas Thaís Gama e Rosiane Carvalho. E à noite, o candidato concede entrevista a uma TV. A agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, é de gravação pela manhã e reunião com a equipe de campanha pela parte da tarde. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã concede entrevista a uma TV local e participa de uma coletiva de imprensa no CODESE, Manaus. À tarde faz campanha no bairro São José e à noite participa de uma reunião com os moradores do bairro Cidade Nova. O candidato Davi Almeida, do Avante, participa de um café da manhã na Fazenda da Esperança e concede entrevista a um portal. À tarde, grava o programa eleitoral. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa de reunião do CODESE no início do dia. À tarde, concede entrevista a uma TV local e à noite participa de uma transmissão ao vivo pela internet sobre educação e serviço público. Amazonino Mendes, do Podemos, pela manhã participa de gravações de entrevistas agendadas e de vídeos para as redes sociais. À tarde, ele tem reunião com a coordenação de campanha para a preparação do programa eleitoral. O candidato Romero Reis, do Novo, participa de uma reunião pela manhã com candidatos a prefeito do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, o CODESE. Ainda pela manhã, concede entrevista a uma emissora de TV e faz o lançamento do livro Manaus, por Romero Reis, no fim da tarde, no Manauara Shopping. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza uma entrega de panfletos em um semáforo no Manoa e participa de uma sessão plenária na Câmara Municipal durante a manhã. À tarde, o candidato concede entrevista a um portal de notícias, realiza uma ação de entrega de panfletos e faz uma reunião com o pré-candidato. Ainda nesta quarta-feira, o candidato Alfredo Nascimento, do PL, participa de uma reunião virtual com a Associação dos Comerciantes do Vieiralves à tarde. E à noite, ele participa de uma reunião no bairro Zumbi. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, participa na manhã de uma gravação de entrevista e de uma reunião da CODESE com os candidatos na sede da FIEAM. À tarde, o candidato participa da discussão com a militância sobre a cartinha Pacto pela Socioeducação, entregue pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E encerrando aqui a agenda dos candidatos, o candidato José Ricardo, do PT, não divulgou a agenda desta quarta-feira. Band News. Tempo. Vamos ao tempo, às 8h54, dia ensolarado, mas entre nuvens, esse sol neste momento com temperatura de 28 graus e sensação térmica de 32 graus. A umidade relativa do ar deu uma leve reduzida, saiu dos 94% para 84%. E segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. 12 milímetros é a previsão de chuva para esta quarta-feira, segundo a Climatempo, onde a temperatura máxima pode chegar à casa dos 32 graus. Seu caminho. Vamos lá falar das informações do trânsito, começando pela Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, tanto para quem segue em direção a Constantino Neri, quanto de quem sai da Torquato Tapajós, segue em direção ao bairro Alvorada. Tem lentidão, congestionamento, inclusive ali nas proximidades daquele PAC Alvorada. Um pouco mais ali na altura do Lírio do Vale, pela Avenida Laguna, tem alguns pontos de congestionamento na altura da Feira, para quem desce e sai da Coronel Teixeira, seguindo em direção ao bairro Alvorada 2 e Lírio do Vale. O trânsito não é dos melhores. Tem trânsito bom na Coronel Teixeira, agora na Avenida Brasil, no início, nas proximidades da sede do governo, tem alguns pontos de lentidão. Passou dali, melhora para quem entra inclusive na rua Avenida Coronel Cirilo Neves, que é a rua da Ponte Rio Negro. Agora na Avenida Brasil, no bairro Compensa, tem congestionamento em ambos os sentidos.
8 horas e 56 minutos, faltando 4 minutinhos para as 9 horas da manhã, e hoje acontece o retorno das aulas para os alunos do ensino fundamental. E gera insegurança, claro, aos pais destes alunos, uma vez que continuamos num período de pandemia do coronavírus. A reportagem é de Gabriele Moura. Pais de alunos relatam medo em mandar as crianças para a escola após o governo do Amazonas anunciar o retorno das aulas do ensino fundamental para esta quarta-feira, dia 30. De acordo com a Secretaria de Educação e Desporto, a SEDUC, mais de 50 mil alunos devem voltar às salas, seguindo regras como distanciamento, uso do álcool em gel e lavagem das mãos. Mas ainda assim, a medida é vista como insegura pelos responsáveis. A dona de casa, Josiara Pantoja, tem 3 filhos que estão no ensino fundamental da rede pública estadual. Ela acredita que o retorno das aulas não é uma atitude correta. As escolas não têm a capacitação de botar dentro de uma sala de aula para mais de 40 crianças junto. Os meus vão ficar em casa. Eu, como mãe, eles não vão voltar às aulas. Desde a volta às aulas do ensino médio, no dia 10 de agosto, na cidade, mais de 2.000 profissionais de educação testaram positivo para o coronavírus até o dia 21 de setembro. A autônoma Ana Paula Sena afirma que a filha dela se infectou quando voltou para a sala e não está segura para mandar o outro filho pequeno. Não gostaria que meu filho voltasse à escola, até mesmo porque eu tenho uma filha de 17 anos que estuda no 3º ano e ela tinha que fazer uma cirurgia mês passado. E ela foi para as aulas quando começou e ela pegou coronavírus e não teve como se operar. Após anunciar o retorno das aulas do ensino fundamental de forma híbrida, com aulas online e presencial na capital, o governador do estado, Wilson Lima, do PSC, disse também que os Centros de Atenção Integral à Criança, os CAICs, e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade, os CAIMs, serão reabertos a partir do dia 1º de outubro. Os centros serão referência para casos de Covid-19 em crianças e idosos. Segundo Lima, as atividades letivas não estão gerando o aumento de casos. Nós não podemos punir o aluno do ensino público, que já tem uma defasagem histórica em relação ao ensino privado, que alguns querem ir para a balada, né? E temos aumentado a quantidade de leitos de UTI e leitos clínicos, já nos preparando se alguma coisa acontecer nesse sentido de aumento de casos. Manaus foi a primeira cidade do país a voltar às aulas durante a pandemia. Já as aulas do ensino municipal não têm data para retornar. O Amazonas tem mais de 130 mil casos de coronavírus. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. O grande empresário da tecnologia Elon Musk está investindo agora em uma nova empresa que pode revolucionar o sistema de GPS. O Morrison conta mais pra gente sobre isso. Maíra, todo mundo já ouviu falar da lenda do Rei Midas, né? Que transformava em ouro tudo que tocava. Pois bem, parece que talvez estejamos testemunhando a atuação de um Rei Midas da era digital. O nosso querido Elon Musk. A gente fala dele volta e meia, né, Maíra, aqui nesse nosso espaço. Os nossos ouvintes com certeza já ouviram falar muito dele e das suas inúmeras empresas, né? Agora, o interessante dessa história toda, quer dizer, mais um ponto interessante dessa história toda, né, Maíra, é que o Elon Musk criou aí a Starlink, que é uma rede de satélites, ou melhor dizendo, uma constelação de satélites que tem como objetivo oferecer internet de alta velocidade para os 4 cantos do planeta. Foi pensada principalmente para aqueles lugares que não têm acesso à internet de outros modos, né? Está em construção. A ideia é que essa constelação chegue a ter algo em torno de 12 mil satélites, mas o próprio Elon Musk já disse que talvez esse número chegue a 24 mil satélites. Tem aí polêmicas envolvendo astrônomos que dizem que tantos satélites assim podem até prejudicar os estudos astronômicos, etc. e tal. Mas agora, Maíra, o exército norte-americano fez um estudo, publicou um estudo mostrando que uma pequena modificação de software, caso ela seja feita, né, e provavelmente vai ser, caso essa pequena modificação de software nessa constelação de satélites da Starlink, pode transformar essa constelação aí do Elon Musk num instrumento mais eficaz, mais eficiente, talvez mais barato do que o famoso GPS. Olha só,
É claro que se isso se confirmar, se os militares americanos realmente começarem a usar os satélites da Starlink para sua geolocalização, certamente vai representar mais alguns milhões de dólares no bolso do Elon Musk, que já é um dos homens mais ricos do planeta, né, Maíra? E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais: no celular, tablet e computador. Expo Agro Digital, vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital, de 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expo Agro prossegue até quarta, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Você ouve Band News Manaus. 9h03. Este é o Band News Manaus. Seguimos com atualizações do noticiário até às 10 horas da manhã. Eu, Arthur Coelho, e ela, Samara Souza. E a partir de agora você fica sabendo da operação que prende mais de 35 pessoas ligadas ao tráfico de drogas no Amazonas. Quem tem os detalhes é o Alex Ferreira. Ao todo, 37 mandados de prisão e 3 flagrantes são realizados durante a Operação Solimões Sem Fronteiras 2, realizada nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A ação ocorreu em 5 cidades amazonenses e em Fortaleza, no Ceará. O objetivo é o combate ao tráfico de drogas. Mais de 300 policiais, entre civis e militares, participaram da operação. Além disso, foram localizadas 5 armas de fogo e R$48 mil em dinheiro. E os casos de doenças relacionadas a saneamento básico diminuem no Amazonas. Os detalhes com Guilherme Guedes. O Amazonas registra nesse ano 9 casos de paralisia flácida aguda, a poliomielite, 13 casos de rotavírus e 2 casos de hepatite. Já em 2019, foram registrados 24 casos de hepatite A, 25 de poliomielite e 150 casos de rotavírus. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS. As doenças podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Ambos são registrados devido à falta de saneamento básico. O Amapá registra a 4ª maior proporção do país de domicílios que tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial de R$600 do governo federal. É o que revela um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, referente ao mês de agosto. Ao todo, foram 12,44% dos domicílios do estado que foram dependentes exclusivamente do benefício para manter a sobrevivência. O Amapá ficou atrás de 3 estados do Nordeste, Piauí, Bahia e Maranhão. Pago em meio à pandemia como forma de suprir as famílias que tiveram perdas econômicas, o auxílio emergencial tem no Amapá números altos e consideráveis de cobertura. Informações agora de Brasília. Fala, Natália Pazzi.
A Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar sobre a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação se baseava na declaração de Salles sobre a necessidade de o governo ir passando a boiada e aprovando mudanças na regulação ambiental, enquanto o foco do país era o enfrentamento ao coronavírus. O arquivamento foi definido no fim de agosto, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comunicou a decisão ao Supremo Tribunal Federal apenas nesta última terça-feira, um dia após o Conselho Nacional do Meio Ambiente, capitaneado por Salles, revogar diversas normas de proteção ambiental. Pensa Manaus. Saúde. 9h06 no Pensa Manaus Saúde. Nós vamos falar sobre a saúde do idoso. Sobre este assunto, a gente conversa com o reitor da Fundação da Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, médico geriatra Euler Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação, doutor Euler. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês jornalistas da Band News. Eu estou aqui à disposição para nós conversar. Doutor, amanhã, dia 1º, é comemorado o Dia Internacional do Idoso e a gente nota que aqui em Manaus, assim como em todo o país, o idoso precisa dessa atenção redobrada, principalmente nesse período da pandemia do coronavírus. Nesse momento em especial, como é que o idoso pode melhorar a saúde mental, que tem afetado muitas pessoas, não somente idosos como jovens, mas em especial o idoso? Como é que pode melhorar isso? Olha, a FUNAT tem um programa chamado Telesaúde, através do número 984-31-2601. Qualquer pessoa que tenha um idoso dentro de casa, que por conta da quarentena ficou isolado, começou a declinar do ponto de vista psicoemocional, com uma tendência a ficar cada dia mais excluído, é só ligar nesse número 984-31-2601, que será atendido por uma equipe multiprofissional de médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, que vão dar todo o apoio a essa pessoa. Não só os 3.000 idosos que são ligados conosco como alunos da FUNAT, mas hoje a toda a sociedade de idosos do Amazonas. Doutor Euler, bom dia. E com isso nós podemos cuidar da saúde dessa pessoa que está precisando de atenção de saúde com qualidade. Tá certo. Doutor Euler, a FUNAT tem uma programação especial para esse mês do idoso que começa amanhã? Olha, nós temos sim. Eu vou colocar agora a doutora Vanusa, que é a chefe de um setor importante aqui, que é responsável pelos cuidados de quem tem desvio da saúde. Então, a doutora Vanusa vai dar uma palavrinha, ela que é a minha assessora, chefe da Policlínica da FUNAT. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, a nossa programação em comemoração ao mês, né, voltado para a pessoa idosa, é expandir, como o doutor Euler acabou de falar, os atendimentos que é ofertado aos alunos da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, da FUNAT. Além dos 3.000 alunos que já atendemos, nós vamos passar a atender toda a comunidade, a toda a população da cidade de Manaus, idosos, para ofertar esses serviços que a gente já oferta aqui para os nossos alunos. Atendimento médico, atendimento da psicologia, atendimento da enfermagem, com geriatra, enfim, entre outras atividades que a gente também está desenvolvendo aqui. Então, esse é a nossa grande oferta para esse mês, em comemoração ao mês dos idosos, e é isso, estamos aqui, e qualquer coisa, o nosso contato fica à disposição de todos os idosos da cidade de Manaus. Obrigada. A gente que agradece, e é interessante essa agenda que a FUNAT tem, porque muitas pessoas não conhecem esse trabalho, né, e de que forma podem buscar esse tipo de serviço. É interessante como é que tem sido feito esse trabalho de divulgação, até para que as pessoas possam procurar os serviços da FUNAT. A gente sabe que nesse período da pandemia estão tomando todas as medidas, né, tá tendo essa telesaúde, né, como foi divulgado aí pelo doutor Euler, que as pessoas podem buscar algum tipo de atendimento,
mas as atividades ainda não estão funcionando, né, em relação a idosos presentes na unidade, é isso? Cara, veja bem uma coisa, não é presencial, nós atendemos à distância, mas nós temos, por exemplo, se precisa de um psicólogo, se está com dificuldades psicoemocionais, a psicóloga entra em contato com ele e com a família e faz à distância os cuidados que são necessários. Se precisar de atenção médica, é um diabético, é um hipertenso, é um que tem problemas de demência, nós médicos fazemos à distância e deixamos aqui, a família vem buscar o receituário e, às vezes, até nós doamos a medicação, porque o SUS tem medicação nesse sentido. Nós fazemos no papel do SUS e eles vão buscar na unidade de saúde a medicação. Então, a atenção é muito grande. A atenção é muito grande. Então, vejam bem, estão suspensas as aulas desde o dia 13 de março. E eu não sei que dia nós vamos retornar por conta da pandemia. A não ser depois da vacinação, provavelmente após a vacinação. Mas nós, em momento nenhum, deixamos de nos comunicar com os 3.000 alunos. Nós temos todos os dias aulas através de lives, nós temos toda a nossa equipe aqui trabalhando dia e noite para dar atenção, para melhorar a qualidade de vida da pessoa que teve o privilégio do envelhecimento. É importante, só pegando aqui o gancho da fala do Dr. Euler, é importante salientar que todas as informações, como eles podem acessar e quais os serviços que são ofertados, quais são as aulas que estão acontecendo, pelo nosso site, né, pela nossa página do Facebook. Então, todas as informações estão sendo direcionadas para essas plataformas digitais. Mas, doutor Euler, como é que esses idosos vão acessar? Eles foram treinados antes da pandemia, sem nós sabermos que ia ter a pandemia, a utilização correta do Facebook, do YouTube, tudo foram treinados aqui, como utilizar o telefone celular, o computador, o laptop, o que eles teriam em casa, eles foram treinados. Então, os nossos 3.000 alunos sabem usar corretamente para se comunicar em qualquer sentido através da tecnologia moderna. Doutor Euler, eu achei interessante uma super parceria que a FUNAT fez com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas para orientar os idosos para evitarem o superendividamento. Até isso vai ter lives especiais durante esse mês do idoso? Amanhã nós vamos ter, com essa parceria, nós vamos instrumentalizar todas as pessoas que estão endividadas, nós vamos instrumentalizar a defesa deles, com um apoio muito grande, do defensor Rodolfo Lobo, que está nos ajudando muito nesse sentido, e nós também temos um grupo de advogados que são parceiros nossos, que não são funcionários nossos, mas que se disponibilizam através da FUNAT, de ajudar as pessoas que têm dívidas a fazer reprogramação do pagamento dessas dívidas. É interessante que as pessoas se atentem para isso, porque isso pode levar o idoso à doença, né? Sim, a depressão, que leva até o suicídio. Vocês sabem que tem aumentado o número de suicídios no Brasil e no mundo por conta da questão da depressão, por causa desse momento que os idosos ficam, principalmente aqueles que já não têm mais família, que vivem sós, eles ficam muito deprimidos porque não têm contato com ninguém e acabam se suicidando. Quero agradecer aqui a participação do doutor e médico geriatra Euler Ribeiro, que é o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, trazendo esses esclarecimentos. Não é a primeira vez que a gente traz aqui o doutor Euler com esses esclarecimentos importantes. E fica aí o convite para que outras pessoas entrem em contato com a FUNAT, no site, nas mídias digitais e tenham acesso a todos esses serviços. Repita o número do nosso celular para que eles possam entrar. 984 31 2601. Anote aí. 984 31 2601. Vocês divulguem esse número, que é através dele que nós fazemos o contato e o tratamento. Sim, perfeito. Muito obrigado.
pelas informações ao senhor e à doutora também. Obrigada. Muito obrigado, um bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia, tá aí o doutor Euler, à frente da FUNAT, a Fundação Aberta da Terceira Idade. Isso, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Da Terceira Idade, uma mão na roda, tem muitos idosos que aprenderam a lidar, principalmente com a internet, com o meio tecnológico, aprendendo lá. Sim. E é muito bom. Infelizmente, estamos num momento de pandemia e os últimos serviços no Estado que devem voltar é justamente voltado para os idosos. Sim. Porque tem muitos idosos que reclamam isso. Nossos ouvintes reclamam, mas por quê? Cadê a consideração? É justamente pela consideração que esses serviços irão voltar mais tarde para os idosos. Por que os idosos? Porque os idosos fazem parte de um grupo de risco muito grande para a Covid-19. Eu lembro que da última vez que o Dr. Euler esteve conosco, ele falou dessa questão de muitos idosos terem que fazer atividade física até mesmo para evitar a depressão. Mas como fazer se eu não posso sair, se eu não posso ir para a fundação? Aí ele deu algumas dicas de fazer em casa mesmo, caminhar, subir a escada, descer, pegar algum peso que não force muito, né, os ossos, e pedir ajuda, pedir o auxílio de algum parente, até mesmo para ter esse serviço do telesaúde, né, onde você pode se consultar e tudo de forma gratuita. Então é importante o serviço, a valorização do serviço da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. 9h17, a operação contra o tráfico de drogas prende mais de 30 suspeitos no interior do estado. Os detalhes na reportagem de Alex Ferreira. A polícia cumpre 37 mandados de prisões e 3 flagrantes durante a Operação Solimões Sem Fronteiras 2, realizada nesta terça-feira em 5 cidades do Amazonas e em Fortaleza, no Ceará. O principal objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas. Ao todo, foram emitidos 48 mandados de prisão. A maioria dos presos, 25 no total, é do município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. O secretário de Segurança do Amazonas, Coronel Luiz Marbonates, comenta sobre a operação. Ela se deu em 6 municípios: Manaus, Manacapuru, Anamã, Carapiranga, Tefé, Iranduba e também no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, onde foi preso o cabeça desse grupo criminoso. Eles são ligados a uma facção criminosa que atua na região e estavam divididos em 5 subgrupos. Mais de 300 policiais, entre civis e militares, participaram da segunda fase da operação, que foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, SSP. A delegada-geral de Polícia Civil, Emília Ferraz, fala que o grupo atuava principalmente em Manacapuru. A atuação dessa organização criminosa era na cidade de Manacapuru, mas eles tinham braço nesses outros municípios, inclusive em Manaus. Eles eram os distribuidores dessa droga que descia pelo rio Juruá, na região de Manacapuru. A origem da droga é o município de Japurá, que passava por Maraã e Manacapuru, onde ocorria a distribuição para o tráfico doméstico, como destaca o subcomandante da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Negreiros. Sabemos que essa casa de Solimões é propícia para o escoamento da droga e distribuição. Manacapuru tem uma localização estratégica para a guarda, distribuição e a venda dessas drogas. É importante que a população possa continuar passando as informações necessárias de maneira sigilosa. Na primeira fase, em dezembro do ano passado, a Operação Solimões Sem Fronteiras efetuou 25 prisões em Manaus, Anori e Manacapuru. Durante as buscas dessa terça-feira, também foram localizadas 5 armas de fogo em posse dos suspeitos, além de R$48 mil em dinheiro. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo! E quando será que vão reabrir as fronteiras dos países do Cone Sul, que são os destinos internacionais mais comuns das viagens dos brasileiros? Bom, um desses destinos, a Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com Foz do Iguaçu, deve reabrir nos próximos dias. Os presidentes do Paraguai e do Brasil devem anunciar a data ainda nesta semana. A ponte está fechada desde maio
março e sua reabertura chegou a ficar ameaçada depois que o Brasil prorrogou por mais 30 dias o fechamento das fronteiras terrestres. Mas tem um item aí desse decreto que permite a reabertura das fronteiras no caso de cidades fronteiriças, como acontece com Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Foz do Iguaçu aguarda ansiosamente pela reabertura para reativar o turismo de compras. É bom lembrar que desde novembro do ano passado, a cota para compras no exterior em viagens terrestres aumentou de 30 para $500 por pessoa. Já a fronteira com a Argentina, seja terrestre, seja por viagens aéreas, não tem data ainda para ser reaberta. A Argentina teve a quarentena mais longa do planeta e chegou a paralisar até mesmo a aviação doméstica durante os meses de isolamento social. E o Uruguai? Bom, semana passada, num evento realizado pelo jornal espanhol ABC, o presidente uruguaio Lacalle Pou disse achar difícil a reabertura das fronteiras do Uruguai com o Brasil e a Argentina para essa temporada de verão 2021. Então, em resumo, não conte em poder viajar nas férias de verão para o Uruguai ou para a Argentina. Se as fronteiras abrirem, vai ser lucro. Só compre passagens ou pacotes para o Uruguai ou para a Argentina se houver adiamento ou cancelamento grátis nas condições da tarifa. Já para aquelas compras no Paraguai, é só ficar esperto que a qualquer momento vão anunciar a reabertura da Ponte da Amizade, os horários e protocolos de funcionamento das lojas de Ciudad del Este. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora 9h23, mais um bloco do Band News Manaus, nesta manhã de 28 graus. Parece que fechou o tempo, ou não? Sol entre nuvens. Sol entre nuvens, né? 32 graus é a sensação térmica, então. Tá quente, hein? Mas que calor! Umidade relativa do ar em 84% e aquilo que a Samara falou, né? 12 milímetros é a previsão para hoje. Vamos aguardar. A Justiça determina que o governo do Amazonas apresente o corpo de Gilberto Pinheiro da Silva aos familiares e proceda às diligências necessárias junto à equipe administrativa e médica do Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. O enfermeiro morto por Covid-19 teve o corpo trocado e enterrado por outra família. Isso não é a primeira vez que acontece, pelo menos reclamações tivemos dessa mesma, aliás, denúncias. Pico da doença, né? Mas Sim. Agora, nesse momento, onde se diz que está tudo mais tranquilo, principalmente nos hospitais, Exato. aconteceu uma situação como essa. E no hospital referência do tratamento da Covid, que é o Delfim Aziz, foi complicado. Assim. Sem dúvida. E a medida judicial pede ainda que seja apresentada a cópia integral do prontuário médico do paciente e o atestado de óbito indicando a causa da morte. Na decisão, o juiz plantonista Luiz Cláudio Cabral fixou multa de R$10 mil por dia em caso de descumprimento. Luiz Cláudio Cabral, mais conhecido como Luiz Cláudio Chaves, nacionalino. Isso. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informa que chega a Manaus um material que, junto aos protocolos sanitários, deve proporcionar segurança aos mesários e eleitores nas eleições municipais deste ano. São máscaras e álcool em gel para os mesários e os eleitores, totalizando cerca de 234 mil itens.
que serão utilizados em todo o estado do Amazonas. Além disso, foram recebidos pôsteres e adesivos que têm a finalidade de conscientizar o eleitor dos procedimentos de segurança e demarcar os locais de votação para a manutenção do distanciamento nas filas. A Polícia Federal no Tocantins cumpre na manhã de hoje 2 mandados de prisão preventiva e 6 ordens de busca e apreensão envolvendo uma quadrilha suspeita de invadir contas bancárias digitais e furtar o dinheiro de pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial. De acordo com as investigações, os criminosos fraudavam o pagamento do auxílio por meio de acessos indevidos nas contas bancárias digitais criadas pela Caixa Econômica Federal. As penas somadas podem chegar até 19 anos de prisão. A repercussão sobre o programa Renda Cidadã de Brasília, fala Natália Pazzi. Menos de 24 horas após anúncios sobre o financiamento de um novo programa social muito criticado no mercado financeiro, o presidente Jair Bolsonaro nega que a criação do programa Renda Cidadã tenha motivação eleitoreira. Tudo que eu faço diz que eu estou pensando em 22 agora. Se não faço nada, sou omisso. Se faz, estou pensando em 22. Agora, não quero estar no meu lugar. Agora, eu vou fazer o possível para buscar a solução. E digo mais, eu vou para uma máxima militar, né? Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela adesão que o militar toma. Segundo o presidente, o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Bolsonaro ainda destacou que os integrantes do governo estão abertos a sugestões junto aos líderes partidários. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é o julgamento no STF sobre o direito ao esquecimento. Para quem não sabe do que se trata, preste muita atenção, porque é um assunto que sempre foi palpitante, discute-se isso há muitos anos, acho que literalmente há décadas. Mas é um tema, né, Mônica, que, eu não gosto desse termo, mas na falta de um melhor, com o advento das redes sociais, tornou-se ainda mais urgente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, antes fica pitando. Pois Megali, o Supremo Tribunal Federal ele vai te debruçar hoje. A gente nem falou nada ainda. Oi? A gente nem falou nada ainda e já tem mas fica que me incomoda também. Mas o Supremo se debruça hoje sobre esse assunto, como você disse, que deve gerar debates acalorados, que é o do direito ao esquecimento, que se contrapõe ao direito à memória que uma sociedade tem, e a possibilidade de o Estado intervir na circulação de informações. A ação é movida pela família da Aida Cury, que foi uma jovem de 18 anos que foi estuprada e morta em 1958 no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela foi levada à força por homens ao apartamento e depois atirada do 12º andar para simular um suicídio, um crime horrendo que virou um símbolo da violência contra as mulheres no Brasil. Pois bem, anos depois a TV Globo veiculou um programa que rememorou o caso. E a família agora pede uma indenização justamente invocando o direito ao esquecimento, né, dizendo que não são pessoas públicas, que não renunciaram à intimidade, que o caso tem muitos anos já, que não há interesse público nele, apesar de poder haver interesse das pessoas sobre a história, sempre aquela história, o que é o interesse público e o que é o interesse das pessoas, né? São dois conceitos diferentes. Outros tribunais já negaram esse pedido da família, mas o caso foi parar no Supremo e o resultado vai ter repercussão geral, ou seja, vai virar um parâmetro para várias outras ações semelhantes no Brasil. E é por isso que ele tem uma grande importância pela discussão que ele traz. Quer dizer, embora seja uma ação que envolve uma plataforma, uma televisão, pode se estender à internet. E são vários os pedidos hoje de remoção de conteúdo na internet, de bloqueio de buscas em variadas situações. Veja bem, e de remoção de conteúdos que são verídicos, né, que são verdadeiros, não de fake news. Conteúdos verdadeiros e situações verdadeiras que, no entanto, as pessoas invocam o direito ao esquecimento para que elas sejam apagadas ou para que elas sejam, pelo menos, bloqueadas em sites de buscas, né? Por exemplo, uma pessoa condenada por um crime, cumpre a pena, paga sua dívida com a sociedade, se recupera, volta à vida normal, vira um cidadão que tem uma vida correta. O nome dele deve seguir aparecendo em sites de buscas
como um criminoso ligado a um crime. O STJ julgou, inclusive, um caso de um homem que foi envolvido na chacina da Candelária. Megali. Mônica, beijo pra você, até amanhã. Um beijo, até amanhã. Agora 9h30. Operação do Pará repercute entre deputados. A reportagem é de Thaís Gama. Os deputados estaduais discutem os desdobramentos da operação que apura desvios na saúde do Pará e protocolam um pedido de comissão parlamentar de inquérito CPI contra o governador Helder Barbalho do MDB. A solicitação foi feita pelo deputado Caveira do PSL após a ação da Polícia Federal dessa terça-feira na Operação SOS, que investiga supostos desvios em contratos para a gestão de hospitais do Estado. As contratações formalizadas entre agosto do ano passado e maio de 2020 ultrapassam a quantia de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 2 secretários, um ex-secretário adjunto e um assessor do governador foram presos. Ao todo, foram cumpridos 76 mandados de prisão preventiva e 278 de busca e apreensão no Pará e em São Paulo. Os deputados da oposição ao governador Helder Barbalho se revezaram na tribuna. Tony Cunha, do PTB, afirma que a Casa Legislativa deve acompanhar as investigações. Ao ministro que deferiu os mandados e à direção da Polícia Federal brasileira, antes pedindo autorização judicial, o compartilhamento oficial das informações obtidas para que essa casa se debruce e tome medidas de cunho importante de fiscalização. Já o parlamentar Tiago Araújo, do Cidadania, afirma que a situação demonstra um momento de corrupção atual. As pessoas querem o compromisso de fazer com que exista o combate à desigualdade. E quando existe corrupção e desvio do dinheiro público, não existe combate à desigualdade. Em nota, o governo estadual afirmou que apoia qualquer investigação cujo objetivo seja proteger o dinheiro público. Helder Barbalho já foi alvo da Polícia Federal em junho deste ano, na Operação Belo, que apurava supostas fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará. Nosso ouvinte aqui perguntando, nosso ouvinte final de telefone 3555, bom dia Band News, o voto será facultativo para quem for do grupo de risco? Não, o voto só é facultativo para os idosos acima de 70 anos. Até para os idosos até 70 anos tem que justificar. Quem não votar vai ter que justificar. E essa justificativa pode ser feita também, segundo o TSE, pela internet, pelo aplicativo do TSE, o e-título. Até isso eles vão facilitar para o eleitor neste ano de 2020, nas eleições municipais deste ano, para justificar o voto. Portanto, não é facultativo o voto para o grupo de risco. Se não votar, vai ter que justificar. Nossos ouvintes aqui comentando também volta às aulas, alguns contra, outros a favor. Tem gente aqui que se sente seguro, tem pai dizendo aqui que se sente seguro, que confia em toda a logística que foi feita para receber os alunos, enfim, ficou, né? E o nosso ouvinte até disse que a gente estava generalizando, quando disse os pais estavam, principalmente na matéria da Gabriele Moura. Não. A gente coloca aqui a opinião também dos dois lados e já que ele emite a opinião dele, a gente está falando aqui também. Tem pais que se sentem seguros, como esse nosso ouvinte, dizendo que está confiante em toda a logística que o governo do estado está fazendo para receber os alunos do ensino fundamental a partir de hoje. Agora, vendo uma matéria jornalística televisiva, agora pela manhã, inclusive em uma escola onde o governador foi acompanhar a volta às aulas, na zona leste de Manaus, o jornalista entrou na sala de aula, não estava o professor. O que os alunos estavam fazendo? Se aglomerando. Para fazer o quê? Selfie, para tirar foto, para fazer imagem. Quando eles sentaram, ao invés deles sentar nos locais marcados, eles sentaram todo mundo aglomerado no fundo da sala. Então é isso que vai acontecer, infelizmente. Não foi diferente para o ensino médio e não vai ser diferente para o ensino fundamental. É por isso que a equipe de educadores dessas escolas, das 107 escolas do ensino fundamental, também vão ter que se desdobrar para evitar que os alunos formem aglomerações em qualquer ponto da escola.
Ao todo, 107 unidades de ensino da capital retomaram, né, as atividades, que totaliza aí mais de 111 mil alunos que retornaram presencialmente às unidades de ensino. A gente espera que não aumente o número de casos de coronavírus nesses alunos. É difícil não aglomerar quando se trata de crianças, de jovens, né? Como esse exemplo que foi mostrado inclusive na televisão. É algo que a gente vem falando já há muito tempo, mas os pais que se sentirem seguros, né, podem enviar sim os seus filhos. Mas existe aquela opção também de que o pai que não quer que o filho vá para a unidade de ensino tem que ir na escola. Tem um termo lá que deve ser assinado, como o próprio governador falou isso durante a coletiva. Lá você vai assinar o termo e a criança vai fazer aquela aula em casa, através das televisões. E vale destacar também que essa volta às aulas é híbrida. Os alunos que estão retornando vão frequentar a escola 2 vezes por semana. E nos outros dias eles continuam acompanhando remotamente pela internet ou pela TV aberta. E enquanto isso eles vão fazer um grupo A e um grupo B. Enquanto tem alunos em sala de aula, a outra parte está em casa pela internet e assim vice-versa. E a gente espera que mais pessoas não apareçam, né, cumprindo tudo direitinho, como preconiza aí a Fundação de Vigilância em Saúde. Se forem cumpridas todas essas medidas, cumpridas as medidas, não tem como, né, a gente, né, de repente pegar. Né? Mas ninguém garante isso, né? Porque o vírus está aí, está no ar, está no falar com o colega, né? Está ali no aglomerar, enfim. Mas se as pessoas cumprirem, usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento, quem sabe a gente consiga vencer pelo menos a contaminação, né, dentro da sala de aula e nas escolas aí do ensino fundamental que retornam, né, nesta quarta-feira. É o que a gente espera. Outra preocupação, Samara Souza, além do coronavírus, é a questão da dengue. A chuva tem acendido esse alerta para doenças como a dengue aqui em Manaus. Você vai conferir na reportagem de Gabriele Moura. O período chuvoso traz um alerta para o Aedes aegypti, o transmissor da dengue em Manaus. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, nos primeiros meses deste ano, quase 700 pessoas foram diagnosticadas com a doença. No mesmo período do ano passado, foram menos de 200 casos, um aumento de 221%. O número deste ano aponta que a população deve redobrar os cuidados, como fala o infectologista Bernardino Albuquerque. Dentre essas, principal são doenças transmitidas por vetores. Destaca-se aí a questão da dengue, chikungunya e zika vírus, mas também esse mosquito já foi incriminado na transmissão da febre amarela urbana. A questão de outras doenças determinadas principalmente pelo regime de chuvas. De acordo com o último levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti, o LIRA, divulgado em dezembro de 2010 pelo Ministério da Saúde, a maior parte dos criadouros do mosquito encontrados nas capitais do Norte e Nordeste estavam relacionados ao abastecimento irregular de água, em depósitos como caixas d'água e tambores. Mas, segundo o estudante Elias Costa, ainda seguindo as normas de não acumular água parada, os mosquitos aparecem. É bem notável essa grande quantidade, de mosquitos, de carapanãs. Seria bem interessante se voltassem a circular com aqueles carros de detetização, como faziam antigamente, para tentar eliminar também um pouco desses mosquitos. Os vírus da dengue, chikungunya e zika são transmitidos pelo mesmo mosquito Aedes aegypti e provocam sintomas parecidos como febre, manchas vermelhas, dor de cabeça e nas articulações, além de diarreia. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a dengue é considerada a mais grave. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Depois de baixar tá no seu celular, pode usar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Pra sacar, pra pagar, pra mandar também dá pra poupar. Precisou Caixa Tem, pra ajudar e comprar. Pra pagar contas, fazer compras, sacar, mandar dinheiro pra alguém ou que precisar, conte com uma solução leve, segura e fácil de usar. Precisou? Caixa Tem. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam o Coronel Menezes, do Partido Patriota. Não perca, é nesta quarta-feira, dia 30, às 4h, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. 9h41, último bloco do Band News Manaus. Vamos seguindo com as atualizações. A Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso lamenta a morte do levantador de toadas Clinge Araújo devido a complicações causadas pelo coronavírus. A agremiação decretou luto de 3 dias em respeito à memória do artista, que muito contribuiu para a exaltação da toada e divulgação do Festival Folclórico de Parintins. O cantor estava internado em um leito de UTI do Hospital Samel desde o dia 13 de setembro. No início da carreira, foi vocalista do Boi Bumbá Garantido, mas esteve a maior parte da vida como toadista do Caprichoso. Na nota, a Associação do Caprichoso destaca que nos 9 meses da partida do Pop da Selva Arlindo Júnior, o furacão do Boi Klinger Araújo resolveu ao lado dele e de Emerson Maia cantar as toadas azuladas no firmamento azul. Triste isso, gente. Quando a gente soube, pelo menos quando eu soube, que eu abri o celular e vi a notícia, eu digo, não acredito. Já estava acompanhando principalmente em orações para o Klinger Araújo. A esposa dele sempre pedia nas redes sociais e a gente vinha acompanhando. Ele entrou em um hospital, ele saiu, ele chegou a sair, receber alta, ele piorou a situação e voltou ao hospital, e dessa vez o hospital particular Samel. Infelizmente ele não resistiu. Desde o dia 13 de setembro ele lutava contra essa marvada que é a Covid-19. É triste isso, 51 anos, ele não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença grave, não que a gente saiba, mas enfrentava essa luta ardorosa contra essa doença que mata. As pessoas não estão entendendo, né? Que ela mata, ela leva à morte e levou à morte o nosso tão querido Klinger Araújo. Eu fiquei com um nó na garganta, eu fiquei com uma dor no peito, porque ele era uma pessoa muito alegre. Onde quer que ele estivesse, se a gente estivesse todo mundo lá esperando, principalmente cheguei a encontrar com ele várias vezes nas coletivas da vida, principalmente quando envolvia política. E se a gente tivesse todo mundo compenetrado, ele chegava e soltava uma risada, brincava com todo mundo, pronto, todo mundo se desfazia daquela feição sisuda, até mesmo os próprios políticos. Então ele vai deixar, assim, muita saudade para todos os amazonenses. E mais de 478 mil ligações são registradas de janeiro a agosto deste ano pelo Serviço Emergencial 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A central de serviços é acionada para diversos tipos de ocorrências e recebeu mais de 188 mil trotes. Infelizmente, essas ligações, que se diz por engano, passível de multa e prisão por até 8 anos, o trote é crime previsto no Código Penal brasileiro. A Câmara dos Deputados aprova as mudanças do Código de Trânsito Brasileiro sugeridas pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas do projeto de lei estão o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e o maior número de pontos necessários na carteira para que o motorista perca temporariamente o direito de dirigir. O projeto de lei também amplia a validade da CNH de 5 para 10 anos para condutores com até 50 anos de idade e continua com o prazo de 5 anos para aqueles com igual idade ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada 3 anos passa a valer para os motoristas com mais de 70 anos. E ele está chegando. Buemba, buemba.
com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali. Presidente! Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, já pro sofá, porque a gente começa com o pensamento do dia, Carlinha Bigato. Pensamento da minha amiga Senhora Rivotril. Adoro. Não quero humilhar ninguém. Mas hoje eu comi arroz. Financiamento? Você não humilhou, querida, você tripudiou. Na cara da sociedade. Cara. Você deu um tapa na cara da sociedade. Como é que é? Pegou um financiamento? Foi lá no banco, buscou um financiamento e pronto. Mas comeu não quero arroz. humilhar ninguém. Mas hoje eu comi arroz. Sobrou espaço nem pra mistura. Foi só arroz. Enquanto o rei. Rodízio de arroz. Arroz arbóreo. Falando em arroz, eu tenho um candidato tarja preta. A galera medonha tá chegando. A gente ama. Direto de Guajeru, Bahia, o candidato a vereador Lucas Três Pratos. Peraí, direto de onde? Guajeru, Bahia. E o candidato? Lucas Três Pratos. Imagina o naipe. Vamos Agora, lá. olha, votar eu não sei se voto. Agora, convidar para almoçar, nunca. Pois é. Se tiver arroz, então. Um desses é arroz. Lucas Três Pratos. Todos de arroz. A plataforma dele é Lucas Três Pratos de Arroz. Ganhou! Viva Guajeru! Esses políticos só prometem o que não podem cumprir, né? É um clássico, né, Megali? Não, eles só enganam a gente, presidente. E temos breaking news pra hoje? Opa! Boemba. 3 motivos para a frigideira do Guedes estar esquentando. 3? Primeiro motivo. O Bolsonaro quer conquistar os pobres. E o Guedes quer que pobre se exploda. Ai, que absurdo. A segunda semifinal será decidida entre prefeitos e governadores. Presidente, esta manhã. Esta manhã. Beijo. E a gente tem a participação do nosso ouvinte, mensagem de voz do nosso ouvinte, Jael Amorim, falando da situação da travessia das balsas pela BR ali 319, do outro lado do Rio. A situação não está fácil. Ele mandou uma mensagem de voz falando dessa situação. Olá, Samara Souza, ouvintes da Band News Difusora Manaus. Aproveitar a imensa audiência e informar os motoristas que acompanham muito aqui a emissora, principalmente que irão vir para a região metropolitana de Manaus, atravessar pela BR-319, está um pouco mais trafegável nesta época do ano, que a seca está sendo bastante grande. E o que tem a ver uma coisa com a outra? A ancoragem da balsa aqui, que está dificultosa, digamos assim. Principalmente para veículos grandes, veículos como carretas, bitrens, veículos de maior porte, têm maiores dificuldades para fazer a cabotagem, a embarcação dentro dessas balsas aqui na região metropolitana, no município específico de Careiro da Várzea, onde tem a travessia pela BR-319. Então, muito cuidado, você amigo motorista, caminhoneiro principalmente, que vai vir para cá, já tenha atenção redobrada, traga cabos, enfim, outros aparatos aí para fazer, portanto, tanto embarcar como desembarcar aqui no Careiro da Várzea. Está sendo aí dificultoso, porque a parte aonde tem digamos assim, a pista, que é a alvenaria, a água secou bastante e já está na lama, já está dando onde não está aqui a pista, o final da pista aqui da rampa. Então está sendo dificultoso para motoristas, principalmente veículos grandes, fazer o embarque aqui no Careiro da Várzea. Um bom dia a todos. Bom dia, Israel. Obrigada aí pela informação. Está feito o registro, principalmente aos caminhoneiros.
que vão para o outro lado do rio, o Careiro da Várzea. Ele manda até a foto da situação. São duas situações que vivemos aqui no estado do Amazonas, tanto a cheia quanto a vazante. E a vazante não está sendo fácil neste ano de 2020, a exemplo de outros anos também. Ele falou da BR-319, lembrei aqui, o governador Wilson Lima anunciou nas redes sociais ontem à noite que o ministro da Infraestrutura vem ao Amazonas no sábado anunciar a licitação já para o trecho do meio da BR-319. Parece que agora vai. 9h50 e diminuem os casos de doenças relacionadas a saneamento básico no Amazonas. A reportagem é de Guilherme Guedes. A falta de saneamento básico é considerada um dos maiores problemas de saúde pública. Sem rede de tratamento de esgoto, a população fica exposta a várias doenças, como febre tifoide, hepatite A, poliomielite e rotavírus. Neste ano, no Amazonas, foram registrados 9 casos de paralisia flácida aguda, a poliomielite, 13 casos de rotavírus e 2 casos de hepatite A. Já em 2019, foram registrados 5 casos de febre tifoide, 24 de hepatite A, 25 de poliomielite e 150 casos de rotavírus. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e são gerados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS. As doenças podem ser causadas por bactérias, vírus ou fungos e surgem através de contaminação por matéria fecal, ou seja, por ingestão de água e alimentos contaminados pelas bactérias, como conta o médico infectologista Antônio Magela Tavares. Então nós estamos falando de algumas doenças infecciosas, como por exemplo hepatite A, todas as verminoses. Nós estamos falando nas doenças diarreicas causadas por vírus, por bactérias, insetos que estão muito presentes devido à questão mal resolvida do lixo, domiciliar, fazem com que as pessoas estejam sempre vulneráveis. Os sintomas envolvem febre, diarreia, vômito, fadiga, dores musculares e desidratação. Mas no caso da poliomielite, pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. As áreas periféricas são as que mais sofrem com o problema. A dona de casa, Maria Agripina, mora ao lado de um igarapé, em que a poluição e falta de saneamento já prejudicaram a saúde das filhas. Todas pegaram dengue, pneumonia por causa da frieza, Quando alaga, aí a água sobe, rato, tudo entra aqui dentro. Para evitar as doenças, é importante ter a vacinação em dia, especialmente crianças menores de 5 anos em relação à poliomielite. 9h53, 9h53, falar de esporte é com ele, Patrick Vieira, bom dia. Bom dia, Samara, bom dia, Arthur, e bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Patrick conta pra gente, reviravolta no Manaus, treino com manifestação de torcedores, conta tudo, não esconda nada. Foi uma terça-feira bem agitada, Samara, a gente vai começando falando sobre os protestos que desde domingo os torcedores lá no aeroporto já faziam aquele protesto, receberam os jogadores do Manaus, o técnico, a comissão e a diretoria também cobrando, por resultados, O Manaus perdeu por 1-0 no último domingo pro Remo. E também ontem foi treino do Manaus lá no CT do 3B, E eles foram recebidos pelas organizadas, a Gava Irmãos, a torcida unida lá, E eles foram cobrar lá o vice-presidente, o Giovanni, porque ele fez uma declaração, dizendo que não era culpa do treinador, mas tinha que cobrar dos jogadores, que estavam jogando. E eles foram lá cobrar, Teve até pedido de policiamento na hora, chegou lá, mas só que eles fizeram uma conversa bem dinâmica. Eu vi os vídeos lá, eles disseram que iam tentar jogar, melhor, porque estavam passando por uma situação difícil de pandemia. Mas eles deram uma boa declaração lá, Os torcedores conseguiram conversar. Todos eles tiveram uma conversa muito boa. E longe de acabar naquela terça-feira longa, de noite, foi anunciado a volta dele. Rossini, camisa 10 do Manaus, Nem acreditei. Quando você foi no grupo e chamou, eu digo, tira casaco, põe casaco. O Maurício voltou lá no grupo ontem, E falou que ele voltou lá e assinou o aditivo do contrato para seguir no Gavião do Norte, Um dos jogadores aí que foi... que é ídolo do Manaus, um dos heróis do acesso, para a Série C, e foi feito esse anúncio nas páginas do clube, Ele vem para amenizar aquela crise instaurada, sai, não sai, no Manaus, porque o Gavião só venceu uma partida das 8 disputadas na Série D. A gente espera aí que com essa volta dele, nem saiu, para mim nem saiu, foi só o susto mesmo, que ele venha jogar e venha ajudar o Manaus aí a vencer de novo.
E, Patrick, nós temos gente chegando aí nos clubes para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense. Quem é que chega? Mesmo, Arthur Galo da Praça da Saudade anunciou nesta terça nas redes sociais mais um reforço, né? O nome da vez é o meia Vander, que estava no rival Nacional. Recentemente integrou o elenco do Nacional na fase preliminar da Série D, em que a equipe foi eliminada após 2 partidas contra o Jeep Paraná de Rondônia. O jogador tem passagem no Amazonas pelo Princesa do Solimões, né, e o Manaus FC. Já o Clipper confirmou mais 3 reforços para a disputa da Série B. Quem chega é o lateral Carlinhos, lateral direito, eliminado também com o Nacional, o meia Railson, ex-Penarol, e com rodagem pelo futebol amazonense. E o atacante Rony Costa. O Águia Dourada Parque 10 agora conta com 19 atletas no elenco. Vai ser uma Série B bem disputada. E hoje tem Brasileirão, tem Libertadores, tem Suco Del Valle de novo. Enfim, conta pra gente. Vamos falar, isso, né, Samara? Já chega, né, com os dois pés nos peitos, né? Mas é claro, eu quero... Hoje tem seu Bahia, tem seu Botafogo também, né? Campeonato Brasileiro. Botafogo, Bahia. Corinthians e Atlético Goianiense. Pela Libertadores teremos Palmeiras e Bolívar, dos times brasileiros, né? River Plate São Paulo precisando de um milagre. São 3 brasileiros, né? Hoje na Libertadores. Isso, né? Mesmo. Flamengo Independente Del Valle às 8h30, junto com River e São Paulo também às 8h30. Já mais cedo, às 6h15, Palmeiras e Bolívar. O River Plate, se ganhar, já está classificado. O São Paulo precisa de um milagre. Precisa ganhar e esperar que o outro resultado também. Tá difícil pro São Paulo. Isso, tá difícil mesmo. E o Flamengo, Independente Del Valle, se ganhar também já está classificado para as 8ª. Lembrando que o Flamengo joga em casa. Isso, joga em casa. Sem altitude, sem nada lá. Apesar dos desfalques, né, o Del Valle também vem com 6 desfalques que testaram positivo para a Covid-19. Continua o desfalque também do Flamengo. Continua o desfalque, apesar das voltas de alguns jogadores, se não me engano também são 6 a volta, só que por conta do protocolo, né, eles ainda estão ali de quarentena. Então, vamos esperar. A próxima rodada provavelmente vai voltar com 90% da força do Flamengo. É isso então. Vamos aguardar e amanhã saber os resultados. Obrigado, Patrick, e até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a gente comentou sobre essa dúvida do César no programa do fim de semana passado, né? Quem não ouviu, por favor, vai lá. Está no Spotify, Band News Informa. Está também no site da Band News FM. Muita informação. A Karina Alassal, nutricionista, sabe tudo sobre questões gástricas, intestinais, como funciona essa relação toda emocional, inclusive, que a gente deposita no intestino. A Karina sabe tudo, estuda demais. E aí ela respondeu algumas questões do César, né? Olha só. Ele vai completar 1 ano já de emagrecimento, 15 quilos. A cada 3 meses ele vai numa nutricionista para manter o peso. Tem dado certo. Ele tem corrido, então ele faz atividade física regularmente, mas ele não consegue se livrar de um inchaço ali abdominal, Camila. É um inchaço da barriga, né? E ele falou, puxa vida, né? Eu faço tudo, eu tomo chá, eu faço atividade física e aí eu não consigo. Mas aqui com você, Camila, eu queria abordar a história de... Não pega a receita, não ache que você está fazendo tudo certinho e passa ali um tempão, né, sofrendo e não entendendo o que está acontecendo. Então é fundamental que a gente vá ver o que é que não está legal, não está devidamente direcionado ao nosso caso, né? Olha, Renata, o César tem, né, o privilégio de poder ter uma nutricionista, né? Isso é muito interessante. A gente sabe que não é só privilégio, mas às vezes são opções e prioridades. Mas é o seguinte, nesse caso, um acompanhamento, e se realmente existe, depois do que a gente escutou tudo que a nutricionista Karina falou pra gente, que existem inclusive os chás industrializados, que fazem sim com que a gente tenha um aumento de inchaço de 12 até 15 centímetros. Então, assim, gente, abre o olho para essas receitas que vocês estão pegando. Abre o olho para estão tomando ou comendo ou repetindo uma dieta da vizinha, de um amigo, né? Tentem se informar das coisas que vocês estão realmente colocando para dentro do corpo de vocês. É super importante. Ninguém está dizendo aqui que tem que ser tudo produto natural, orgânico e tirado do quintal de casa. Não. Mas cuidado, né, com as coisas, porque chá, aí as pessoas acham que todos os chás são ótimos. Fiquem atentos, tá bom? Dúvidas? Manda aqui pra gente, informa@bandnewsfm.com.br, nas redes sociais, @rvenere e @camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM.
Em um segundo, tudo pode mudar. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expo Agro prossegue até quarta, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Oi. Tem ouvinte aqui, diz que bagunçando, filho. Ah, é? Bom dia. Pergunta pro Arthur se o Flamengo vai jogar hoje. KKKKK. Ou vai entrar na justiça de novo. KKKKK. Espia nosso ouvinte, final de telefone 4145. Mas, rapaz, e nem se identifica, né? Que é pra xingar ele aqui. Mas hoje não tem justiça, até porque a escalação do Flamengo trouxe aí os nomes de peso, né? Como Bruno Henrique, Felipe Luiz. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo, Mas tá bom, depois eu xingo ele. Tchau, Samara, até amanhã. Veremos, amanhã com o resultado em mãos. Forte abraço, Arthur. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown. Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Ellen Brown. Band News Station.